Olá, aluno do quarto ano, seja bem-vindo a uma aula de ciências, nossa aula de número 10. Vamos descobrir qual que é o tema da nossa aula de hoje. Cadeia alimentar. E os objetivos da nossa aula são compreender a relação de sobrevivência entre os seres da natureza e identificar os fatores que geram desequilíbrio no ecossistema. Então, cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nessa rota, a energia e a matéria dos alimentos são transferidos de um nível para o outro. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar e a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. Então vamos pensar um pouco. Quando nós falamos em cadeia alimentar ou teia alimentar, que vocês também podem encontrar na literatura, vocês precisam pensar na natureza, os animais vivendo na natureza em contato com as plantas, tá? Não os animais domésticos que já se alimentam de rações e produtos industrializados, tá bom? Pergunta que eu faço para vocês: qual é o alimento das plantas? Pense um pouquinho. E qual é o alimento dos animais? Ah, prof, aí depende. Cada animal se alimenta de produtos diferentes, ok? Vamos lá? As plantas produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. São chamados de produtores. Em contato com a terra, elas tiram seus nutrientes e com a luz do sol e o calor, elas fazem o processo de fotossíntese. E com isso, elas produzem o seu próprio alimento, né? Elas não saem dali do lugarzinho onde elas vivem para ir buscar alimento em outro lugar, né? Diferente dos animais que se alimentam de outros animais ou vegetais. Esses nós chamamos de consumidores. Eles consomem outros animais e vegetais. Então, para que você entenda como que acontece esse ciclo, preste atenção aqui. Nós temos o milho, que é uma planta que serve de alimento para o rato. O milho, no início, lá a plantinha do milho, ela se desenvolveu sozinha através da fotossíntese, produziu seu próprio alimento até que ela deu fruto, o milho. Esse milho serve de alimento para o rato, né? O ratinho serve de alimento para a cobra. A cobra serve de alimento para a coruja. E a coruja, quando morre, serve de alimento para seres decompositores e aqueles que se alimentam de restos de animais mortos, tá? Como eu falei para vocês, vocês também podem encontrar em alguns livros, ao invés de cadeia alimentar, teia alimentar. Por quê? Essa relação entre os seres envolvidos nesse sistema não acontece de forma linear, não acontece simples dessa forma aqui apenas, tá? Eles podem acontecer de uma forma emaranhada, parece uma teia, um ligado ao outro. Por exemplo, vocês têm aqui. A plantinha lá do tomate serve tanto de alimento para esse inseto, quanto para essa pequena ave, quanto para aquele inseto. Esse inseto serve de alimento para essa ave ou para o sapo. Esse inseto aqui serve de alimento para essa pequena ave. Essa pequena ave serve de alimento para essa ave maior ou para essa cobra. Percebem como não é um elemento ligado ao outro simplesmente, que ele pode servir de alimento para outros seres? Agora nós vamos falar da classificação desses elementos que compõem a cadeia alimentar. Como eu falei no início, os produtores são organismos autotróficos, ou seja, aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Exemplo, as plantas e as algas, né? Ali vocês têm um exemplo, algas marinhas, embaixo da água, e um jardim todo florido, as plantinhas vivendo e produzindo o seu próprio alimento,
servindo de abrigo e alimento para outros seres, pequenos insetos. Os consumidores são aqueles que precisam alimentar-se para conseguir os nutrientes necessários para realizar as suas atividades. Ou seja, eles são heterotróficos. O consumidor que se alimenta do produtor é denominado consumidor primário. Já aquele que se alimenta do consumidor primário é denominado consumidor secundário. E o que se alimenta do consumidor secundário é chamado de consumidor terciário. E assim sucessivamente. Aqui nós temos um exemplo dos consumidores primários. Nós temos o exemplo de herbívoros que se alimentam dos produtores, aqueles que se alimentam de plantas. Os consumidores secundários, nós temos os carnívoros que se alimentam dos consumidores primários e os terciários, representados aqui pelos carnívoros de grande porte e os predadores. Observe esse esquema aqui e entenda um pouquinho mais de uma cadeia alimentar terrestre e aquática. Da mesma forma que a professora mostrou no outro exemplo, vocês percebam que aqui a planta que serve de alimento para o ratinho que serve de alimento para a coruja ou para a cobra, ou para esse pequeno felino. Esse pequeno felino serve de alimento para um grande felino, o leão. E aqui nós temos o exemplo de um coelho, se alimenta de vegetais, que serve de alimento para esse pequeno felino ou para esse maior. E esses aqui servem de alimento para um felino maior. Isso acontece na cadeia alimentar terrestre. Na cadeia alimentar aquática, da mesma forma, nós temos os produtores, as plantas aquáticas, os consumidores primários, os consumidores secundários, os peixinhos menores, consumidores terciários, já peixes de médio porte, e consumidores quaternários, nesse caso aqui, o tubarão, um animal de grande porte. E também temos os decompositores, que é o grupo que inclui-se os fungos e as bactérias. E eles fazem o processo de decomposição, muito importante porque eles não deixam que fiquem na natureza restos desses animais e vegetais. Eles fazem com que esses detritos voltem para a natureza e sirvam de adubo e iniciem um novo ciclo. Esse adubo vai ser usado pelos vegetais e iniciamos um ciclo novo. Aqui na sequência, vocês podem observar o produtor, os vegetais, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor final, nesse caso, depois que ele morre, os seus detritos são decompostos e voltam para a natureza, iniciando um novo ciclo. Quando nós falamos em cadeia alimentar, nós temos que também ter noção de que o desequilíbrio ambiental pode afetar essa cadeia. Esse sistema pode não trabalhar dessa forma tão tranquila que precisa ser. E quando acontece um desequilíbrio ambiental, acontece um acréscimo do ambiente, dos produtos que ameaçam a saúde ou a sobrevivência dos seres humanos ou de outros organismos. Um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar é a introdução da agricultura numa determinada região. Para plantar uma espécie de interesse, retira-se a plantação original. Com isso, insetos e outros animais presentes acabam morrendo ou fugindo para outros locais. Instala-se uma monocultura. O que é isso? É a plantação de um único produto, milho, soja, feijão, não importa, um único produto. E com isso, reduz-se drasticamente a biodiversidade do local. Somente os insetos e as aves que se alimentam dessa planta cultivada permanecem.
Como se reduz a biodiversidade, se reduz também o número de predadores, né? E os insetos, sem tanta competição por alimento e sem predadores para acabam reproduzindo com rapidez e aumentando a quantidade deles, afetando a produção agrícola. O que acontece? Eles consomem parte das plantas, alterando o seu desenvolvimento. Então, eles vão à procura de alimento. Só tem aquele tipo de planta para eles se alimentarem, eles começam a comer aquelas ali. E o produtor vai ter um prejuízo, porque a soja, vamos dar um exemplo, ela precisa crescer, ela precisa que o fruto dela esteja íntegro, esteja inteiro e de boa qualidade para que ela possa ser utilizada, consumida ou industrializada, né? A poluição da água, por exemplo, é outro exemplo do desequilíbrio ambiental que ocorre quando há introdução de substâncias físicas, químicas ou biológicas, que atuam degradando a qualidade da água e afetam os seres vivos, alterando as cadeias alimentares. Os principais fontes poluidoras de água são esgoto industrial, doméstico, pesticidas agrícolas, que daí são usados para combater essas pragas, que são esses insetos que se alimentam das plantações, resíduos de mineração e outros. Nos ecossistemas aquáticos, como nos lagos, rios, mares, oceanos, existe uma grande diversidade de animais vertebrados e invertebrados, né? Plantas aquáticas, algas e outros seres vivos que são adaptados às condições do habitat natural. Com a poluição, pode causar mortalidade da espécie mais sensível e um efeito cascata nessa cadeia alimentar. Se a contaminação for contínua por um tempo prolongado ou muito forte, o desequilíbrio pode ser irreversível e leva à degradação permanente do ecossistema. Por exemplo, se acontece a poluição de um rio com frequência, os animais que vivem lá, as plantas, aquela cadeia alimentar que acontecia naquele ecossistema, acaba morrendo. Se acontece um derramamento de produto químico, por exemplo, afeta por um tempo, sim, mas se não acontecer mais, com o tempo a natureza vai se regenerando e vai normalizando essa cadeia alimentar. Se esse derramamento é contínuo, isso pode trazer um estrago permanente. Aqui a prof trouxe para vocês um mapa mental. Para que serve esse mapa mental? É uma forma de você fazer o seu registro da aula que você teve. Isso pode ser em ciências, matemática, história, geografia, em qualquer uma delas. Como é que funciona? Nós colocamos no centro da nossa folha o tema da aula, tá? Usamos sempre cores, desenhos e muito colorido e flechinhas para que indiquem os temas e os assuntos que foram trabalhados. Coloca lá na área central o tema e em seguida você pode colocar figuras, você pode desenhar, você pode escrever do jeito que você lembra, desde que você faça o seu registro de todos os tópicos que foram trabalhados. Isso te ajuda quando você for retomar esse conteúdo, quando você for fazer um estudo para uma avaliação ou para retomar, você consegue memorizar mais fácil, tá bom? Então, fica a dica da prof para vocês. Aqui chega aquele momento que você faz o teu registro da aula no caderno. Você coloca a data de hoje, que você está assistindo essa aula, o tema da nossa aula e tudo que você aprendeu com ela. Pode ser na forma de um mapa mental ou de um registro com as suas próprias palavras. Mas faça esse registro, é importante para você, tá bom? Então, até a próxima aula e bons estudos!